Bem-vindos aqui no Baú do Trader. Sou o Paulo Bittencourt e vamos fazer alguns comentários rápidos desse meio de semana com dois assuntos: Eletrobras e a ata do Banco Central da última reunião do Comitê de Política Monetária. Antes de mais nada, já peço para quem está chegando aqui no Baú do Trader, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, coloque aquele joinha para nos apoiar e acione o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos falar primeiramente com relação à Eletrobras. É um processo que eu acompanhei muito detalhadamente, recomendei na ocasião o investimento em ações da Eletrobras, porque era inevitável que aquilo tivesse que ser privatizado. Inevitável por quê? Porque a Eletrobras não teria a menor condição de colocar, pelo menos por ano, tal gigantismo dela para os investimentos que deveriam ser feitos, pelo menos assim, 5 bilhões de reais por ano só de investimento. Ela não tinha essa condição. Uma dívida gigantesca, usinas que foram construídas naquele tempo, né, da presidenta e tal, Belo Monte e Santo Antônio. Santo Antônio, eu tenho um vídeo que eu fiz no Modernidade e Ciência, no canal Modernidade e Ciência, que eu explico o investimento nefasto nessas duas hidrelétricas. E Santo Antônio ainda ficou devendo, após concluída, 20 bilhões de reais. Uma vez o grupo controlador da Eletrobras assumindo a empresa, ela já iniciou um processo de alongamento da dívida porque eles têm credibilidade, coisa que o governo não tem. Por quê? A, uma empresa dessa magnitude, qual que é sempre o interesse? O carguinho, um carguinho no conselho, quem sabe colocar a esposa de ministro, né, no conselho da empresa, vejam, se vocês pegarem o histórico de quem já passou ali pelo conselho de Itaipu Nacional, vocês vão entender bem o que é o carguinho, né? Essas gerências, né, por indicação. Então, o pessoal lamenta muito, como eles não têm empregabilidade na iniciativa privada, então o progressista ele precisa sempre de um carguinho para ele, ou para um parente, ou para algum apaniguado político. Por isso que eles lamentam muito a privatização da Eletrobras. Agora, em curso, a, a empresa está indo para o segundo PDV, né? Já enxugou isso no ano passado, colocou no balanço, limpou aquilo do balanço, e agora está partindo para o segundo PDV. Então vocês imaginam, né? Segundo PDV são mais 1.500 cargos, né? Imagina o grau de gordura que uma empresa dessa tem. Você vai inchando, porque a estatal deve ter funções ali, que já nem existem mais, mas o cara continua recebendo com aquele cargo e tal. E aí eu já comentei isso em vídeos que eu fiz no passado. Uma das primeiras coisas que a gente analisava para quando ia assessorar a compra de uma empresa, a primeira coisa era a folha salarial e o segundo, quem são os fornecedores? Você compra de quem? Aí você descobria muitas vezes que era de pessoas da família, um primo, um padrinho político e tal. Então, os dois pontos focais é qual é a média de salário de mercado. Você acaba descobrindo que essas empresas estão acima de mercado, de valor. E o segundo ponto, eu quero ver todos os contratos de fornecedores para essa empresa, desde um clips até uma torre de transmissão, muitas vezes tem mumunha, tá certo? Então, Eletrobras é um processo que ele transitou em todas as esferas, desde o Congresso, como a lei determinava que para uma desestatização tinha que passar pelo Congresso, e passou principalmente porque os deputados, mesmo desses estados onde atua a Eletrobras, sabiam que ia restar menos dinheiro para as suas emendas se você tivesse que continuar colocando dinheiro a fundo perdido na Eletrobras. Então, essa foi a lógica. O que vai enxugar 5 bilhões por ano? Não. E as minhas emendas de relator? Não, não, não pode. Só para uma empresa dessa que simplesmente vai sempre continuar dragando esse dinheiro. Então, passou. E a estrutura societária da empresa ela foi alterada. A União não precisou colocar dinheiro,
Pelo contrário, ela recebeu ali 30 e tantos bilhões de reais, houve uma diluição e a empresa se tornou uma corporation, como se diz, onde não existe um bloco controlador. Então, por isso que tem essa bravata que foi dita em Londres, aquela coisa toda, sabe? Se fosse processar por fake news, já seria uma das primeiras, né? Se isso ali tivesse valendo, como é que um governante fala uma coisa dessa, né? Mentirosa, que não, porque tem tantos por cento de ações, mas só tem depois. Isso foi estabelecido como corporation. Ninguém ali pode ter mais do que 10 por cento isoladamente. Então, é formado um bloco de controle, mas não tem mais essa figura por exemplo, um governo que aí simplesmente não tem interesse em dar lucro. Vocês lembram quando na discussão da Petrobras, na época da transição, no começo, dizia assim, não, Petrobras, o interesse é do governo, o interesse é do governo, o interesse não é de dar lucro, tem uma função social. E os danos na Eletrobras, a gente está carregando essa corrente nos pés desde aquela medida provisória nefasta ali, por volta de agosto, que foi de 2012, que a presidenta em rede nacional anunciou aquela redução na caneta de 25% na conta de energia, aquela coisa toda. O dano que foi feito no setor elétrico. A gente está pagando isso, tem uma conta a ser paga, acho que até o final da década, só dessa canetada. Né? Então, essa questão da Eletrobras. E o outro ponto eu recomendo baixar ali no site do Banco Central a ata, são ali praticamente 6 páginas, onde na ata eles explicam muito bem a manutenção da taxa em 13,75. E aí eu recomendo, acompanhe as declarações do indicado, principalmente para diretor de política monetária, acompanhe, guardem as declarações, gravem e comparem o que ele está dizendo hoje, porque ele tem que ser sabatinado, coisa, e as atitudes dele após ele estar lá. Isso é muito interessante, você comparar o que a pessoa está dizendo agora, certo? Não estamos indo, não tem nenhuma intenção de forçar nada, não estamos atuando. E as atitudes realmente a partir. Eu acredito que a reunião, que é no fim de junho, já esteja habilitados os dois diretores. E aí nós vamos ver a postura, as entrevistas, para quais jornalistas eles vão passar a dar entrevistas, né? Aqueles jornalistas ali mais, né, amestrados. Então vale a pena essa comparação. E a ata foi muito bem centrada. Não adianta, um monte de gente palpiteira, que não entende absolutamente nada de economia e que agora está palpitando. Não, porque, inclusive, no mundo, porque a inflação, porque no Brasil, porque não sei o que. Não, é só você ler realmente a ata, você vai perceber que eles, assim, não existe relação mecânica entre encaminhar um projeto, que ainda vai ter que ser votado e tal, que é o arcabouço, quanto você vai, é uma carta de intenções. O que o Banco Central está dizendo é o seguinte: eu quero ver se a ancoragem das expectativas de uma política fiscal crível vai realmente ser comprovada. Então, isso ele vai. A próxima reunião é em junho. Em junho não tem a menor possibilidade dele mudar esse entendimento. Só que aí nós já estamos caminhando para o fim do primeiro semestre. Eu acho que a reunião mais emblemática será a de agosto. Ele já terá todos os dados do primeiro semestre e aí ele pode realmente dar um direcionamento para os últimos meses. Né? Você acha que vai fazer alguma diferença se a taxa de 13,75 ela convergisse para 12% em dezembro, por exemplo? Se ela fosse caindo de 13,75 a partir da reunião de setembro até 12. Faria a menor diferença. A Bridgestone, por exemplo, está encerrando a sua produção de pneus para automóveis aqui no ABC em São Paulo. Vai ficar só com ônibus, caminhões, pneus mais pesados, tá? Onde provavelmente ela tem uma margem maior, tem um market share maior. Simplesmente ela está demitindo mais 600 pessoas. Então, essa coisa, isso não tem necessariamente a ver com a taxa de juros do curto prazo. Porque se, por um lado, os carros novos estão com vendas muito reduzidas, está bombando a comercialização de carros usados. E carro usado também usa pneu. Então não é exatamente a Bridgestone por falta de venda de pneu, né? É por outros contextos e tal. Não é simplesmente a questão de taxa de juros. Então é o que eu tinha aqui para vocês. Agradeço por ter assistido esse vídeo até esse momento. Reforço para colocarem aí o sininho para receber
receberem os próximos vídeos aqui do O Baú do Trader.